Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre as categorias de base do Vasco da Gama, novidades, jogadores aí que renovaram seus respectivos contratos. Vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, jogo referente à terceira rodada do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui sobre saída de jogador, vamos abordar a chegada de reforços, vamos falar aqui sobre a SAF. Afinal de contas, a diretoria aí simplesmente já resolveu qual será o modelo de SAF a ser adotado caso essa situação passe pelo Conselho Deliberativo e pela AGE. E vamos falar aqui sobre a coleta de assinaturas da nossa AGE, que terá hoje lá no estádio de São Januário. Eu peço a você a gentileza. Estamos aqui nessa luta aqui para tentar defender o Vasco da Gama. Então, por favor, gente, nos ajude a ter voz ativa contra essa diretoria golpista. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e vamos para o vídeo. Amigos, primeiramente as categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco, meus amigos, renovou o contrato aí de dois jogadores importantíssimos que foram muito bem aí na Copa São Paulo de Júnior, que foi o Marlon Santos e o Marlon Gomes. Então esses jogadores estão com vínculos renovados aí com o Vasco da Gama. Duas joias aí que a gente muito espera aí para o futuro vascaíno. Amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje o Vasco da Gama vai a campo. Jogaremos contra a equipe do Nova Iguaçu às 21h35 com transmissão da Rede Record. A Rede Record criou um atrito aí com a Ferj, com razão, por conta dessas transmissões do pay-per-view que estão ridículas aí, e há um atrito aí no ar. Mas voltando à situação do jogo do Vasco da Gama, o Vasco hoje está no topo da tabela, ali empatado com o Botafogo e com o Flamengo. O Vasco precisa vencer hoje. Fica aquela pergunta no ar: qual Vasco da Gama que a gente vai ver hoje em campo? Aquele Vasco da Gama o qual venceu a equipe do Volta Redonda com autoridade lá no Raulino de Oliveira, ou aquele Vasco da Gama que cansou no segundo tempo e permitiu um empate contra o Boa Vista jogando em São Januário? Deixe aí nos comentários qual a expectativa de vocês. Hoje a gente pega o Nova Iguaçu, uma equipe aí que está na 10ª colocação, que não conseguiu fazer gols. O Zé Ricardo simplesmente vai repetir a escalação do Vasco da Gama, a escalação dos dois últimos jogos. Então a gente vai ter Thiago Rodrigues no gol, Everton, Anderson Conceição, Ulisses, Edmar, Juninho e Yuri Lara, Bruno Nazário e Nenê, Gabriel Peck e o cara que faz o gol, que é o Raniel. A gente tomou conhecimento também que o Vitinho teve uma recuperação, deve retornar aí ao time do Vasco da Gama já na 6ª rodada, no clássico contra o Botafogo. Jogador que veio do Corinthians, o qual começou o ano aí como titular nos treinamentos, mas que sofreu uma grave lesão. Graças a Deus, tudo bem aí com o Vitinho. Bom, com relação à saída de jogadores, o Atenção Vascaínos trouxe agora na parte da manhã
que o Bruno Gomes está indo para o Cruzeiro. O Cruzeiro estaria em negociações avançadas com o Vasco da Gama para que o Bruno Gomes fosse para Belo Horizonte. Engraçado, um dia o Jorge Salgado fala que ele vai ser reintegrado, no outro dia o cara vai para o Cruzeiro. Esse é o planejamento. Mas venhamos e convenhamos, é o seguinte, não tem mais espaço, não tem mais clima para o Bruno Gomes continuar na colina histórica. Bom, com relação a reforços, o Atenção Vascaínos também trouxe uma notícia para a gente, notícia importante. O Flávio Dias está empolgadaço com os analistas aí do Vasco da Gama, né? Eu fui ver, né, os reforços que o Vasco da Gama tá trazendo aí, né? E o Vasco tá monitorando os jogadores já do campeonato estadual. Verdade. Roberto Baggio, jogador que joga no Bangu, né? Que fez o gol contra o Fluminense. Não é o Roberto Baggio lá da Itália que perdeu o pênalti em 94, não. É o Roberto Baggio do Bangu. O Vasco também está aí analisando a situação do ponta do Volta Redonda, o Pedrinho, né? E surgiu aí duas notícias, essas duas aí mais significativas, que o Vasco da Gama estaria aí acertando com o Guilherme Bala, jogador aí que atuou nas categorias de base do Flamengo. É um Vinícius melhorado, né? Joga pelo lado esquerdo, tem 20 anos. A família dele está passando aí por problemas, a mãe dele, ele quer resolver essa situação aqui no Brasil, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. E o Tomás Andrade, né, o meia argentino, meia atacante, joga ali na posição ali do Nenê, que atuou pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, a gente conhece muito bem, teve uma passagem pelo River Plate, bom jogador, diga-se de passagem, foi oferecido aí no Vasco da Gama. Ele jogou aí o último time dele no time Sul da América, né, o nome do time que ele jogou, e foi oferecido aí para o Vasco da Gama. O Vasco está estudando a possibilidade desse jogador vir para São Januário. Sobre a situação envolvendo a SAF, pessoal, a diretoria do Vasco da Gama, os golpistas, né, resolveram já qual será o modelo adotado. O modelo será aquele que o Cruzeiro adotou, certo? Onde o acionista vai ter 90% e o Vasco só vai ficar com 10% aí de ações referente à SAF. Então, 90% do futebol do Vasco vai ser terceirizado aí para terceiros se essa situação passar pelo Conselho Deliberativo e pela AGE, certo? Isso já está definido aí. Uma incompetência dessa diretoria golpista que jogou o torcedor do Vasco para trás e que mentiu, não apresentou soluções. Sobre a situação da AGE, a gente vai ter a coleta de assinaturas hoje lá em São Januário. Perfeito? Então você que tem condições de ir, que é associado, para poder assinar a AGE, leva a sua documentação, que é muito importante para que a gente possa dar prosseguimento, tá? Notícia atualizada, a gente está aí com 1.700 assinaturas, mais 300 assinaturas aí pendentes, e a gente simplesmente tá faltando aí 500, 600 aí, se der tudo certo aí com essas 300. A gente tem a previsão, se Deus quiser, com o retorno aí dos jogos do Vasco em São Januário, para que a gente possa efetivamente já no mês de fevereiro fazer essa convocação da AGE. Gente, você que não acredita, não atrapalhe quem acredita. O vascaíno de verdade não está satisfeito com essa gestão aí do Jorge Salgado. Eu agradeço pela sua atenção, obrigado por ter assistido o vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!